Conselho de Ministros aprova a proposta de decreto que cria a empresa pública de rádio e televisão. Primeiro-Ministro inaugura a energia elétrica da EMAI na Roça Santi e visita a estação de água de Milagrosa. Começou o julgamento do alegado homicida da jovem de Santana. O Ministério Público pede pena maior contra Fábio Tavares, que já confessou o crime. Missão diplomática da China homenageia médico anestesista chinês falecido há 27 anos em São Tomé e Príncipe. Boa noite, São Tomé e Príncipe. Está a começar o telejornal. O Conselho de Ministros aprovou a proposta de decreto que procede à fusão da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe e a Televisão Santomense e que cria a respectiva empresa pública de rádio e televisão. A reunião, que foi presidida pelo Primeiro-Ministro, aprovou também a proposta do decreto-lei que cria o primeiro fundo de apoio aos trabalhadores do Estado. Estas são algumas das decisões saídas do Conselho de Ministros, lida na voz do Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, Olinto Daio. Comunicado do Conselho de Ministros. Realizou-se ontem, dia 1 de agosto, na Sala de Sessões do Palácio do Governo, a 70ª sessão do Conselho de Ministros. Analisadas a situação interna do país, bem como a situação internacional, o venerando Conselho de Ministros reconheceu que a situação interna está estável e pacífica, apesar de todas as tentativas de desinformação, de instigação da população e da descredibilização de todas as ações e realizações do governo promovidas por determinados sectores bem identificados da nossa sociedade. No que respeita à situação internacional, o agravamento da situação social e política na Venezuela e a tensão nas relações entre a Rússia e os Estados Unidos da América mereceram a atenção do Conselho de Ministros e também a situação interna dos países africanos vizinhos, particularmente a da República Democrática do Congo. Durante a sessão, o Conselho de Ministros debruçou-se ainda sobre um conjunto de questões que dizem respeito à ação do Governo, à situação das finanças públicas e o grau de execução das obras em curso, particularmente no setor de manutenção, recuperação e construção de estradas, da adução da água e a evolução das obras de construção do mercado de Boboforo. O estado de avanço das negociações com certos parceiros para projetos ligados à agricultura e à saúde foi igualmente debatido. Para além disso, o Conselho de Ministros discutiu e aprovou os seguintes diplomas: a proposta de decreto que procede à fusão da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe e a Televisão Santomense e cria a respectiva empresa pública de rádio e televisão. A presente decisão tem como objetivo dotar o setor da comunicação social estatal de um regime jurídico mais adequado às realidades atuais e melhorar a qualidade de prestação do serviço público de televisão e rádio, ao mesmo tempo que salvaguarda a função tutelar do Estado, garantindo, no entanto, a autonomia necessária a uma adequada e eficaz gestão dos recursos disponíveis. A proposta de regulamento do Código de Investimentos aprovado pelo Decreto-Lei nº 19 de 2016, 17 de novembro, confirma o propósito de se continuar a melhorar o clima de negócio. A proposta de Lei Quadro do Ensino Pré-Escolar
com o propósito de encontrar as melhores formas de garantir o acesso e o sucesso de todas as crianças santomenses a um sistema de ensino que respeite e promova um conjunto de objetivos sociopsicopedagógicos absolutamente necessários à efetivação do pleno desenvolvimento pessoal de cada criança. A proposta de decreto-lei que cria o primeiro Fundo de Apoio aos Trabalhadores do Estado. Trata-se, com efeito, de um fundo fiduciário que, nesta sua primeira moldura, visa apoiar os trabalhadores do Estado com a categoria não superior à de técnico superior de primeira classe ou equiparada, que cumpram os requisitos estabelecidos, nomeadamente de assiduidade, desempenho e exposição creditícia junto do sistema bancário, na aquisição de bens e serviços em condições preferenciais por via de empréstimo. Este fundo constitui, assim, uma experiência que deverá alargar-se às outras categorias de funcionários públicos, uma componente inovadora da política remuneratória do Estado. Feito em Santo Tomé, em 2 de agosto de 2017. O primeiro-ministro procedeu hoje à inauguração da energia elétrica da rede da EMAI, a Roça Santi, nos arredores da cidade da Trindade. É a primeira vez que tal acontece e Patrício Trovoada justifica que no âmbito da política do seu executivo não há exclusões para as populações do meio rural, urbano ou citadino. A população, mais uma vez, muito agradece. Roça Santi, uma pequena comunidade agrícola situada a menos de 5 km do centro da cidade da Trindade. Mergulhada na escuridão, desde sempre, há até quem já não acreditava no que estava a acontecer. E este simples gesto, protagonizado pelo primeiro-ministro, marca a ruptura com um passado de muitos anos às escuras. É uma beleza para a comunidade, uma que você não esperava que ia ter, mas graças a gente conseguiu ter energia. E como foi viver esse tempo todo sem energia? É muito triste, porque eu estou aqui já há 17 anos, 18 anos, aqui nunca esperava que ia ter energia, é um louvor de ter energia aqui nessa comunidade. Eu sou muito contente, mas não ganhei. Na cidade não terminamos com a televisão, não terminamos na Anzuca, mas terminamos com a Sé, nem jovem lutador, não ganhei. Desde para cá tudo ninguém, cuidando ele. E agora que a realidade é outra, os sentimentos também são outros. Uma grande alegria para a nossa comunidade, porque muitos anos estamos sem energia. Hoje partimos isso, é uma grande alegria a nós e nossos filhos. Como é que vai ser a sua vida? Organizar tudo minimamente um pouco, um bocado de televisor, uma geleira, tudo material doméstico que toda a gente precisa. Minimamente. Vai criar muito desenvolvimento da pessoa, porque já com energia a pessoa consegue arranjar uma geleira, um televisor, e no mesmo dia que inauguraram a energia, mesmo dia que puseram ligar a energia, há quem comprou televisão no mesmo dia, isso é uma força para a comunidade, a pessoa que vai crescendo assim com essa energia. E é a pensar no crescimento das comunidades, quer elas urbanas ou rurais, pequenas ou grandes, que está a aposta do Executivo, tal como explicou o primeiro-ministro. Hoje torna-se quase habitual nós inaugurarmos a energia em vários pontos do país, mas é preciso relembrar as pessoas que com esse governo, o nosso governo, temos levado a eletricidade da EMAI, quer nas cidades, quer também nas roças, e mesmo nas roças as mais pequenas e modestas, como é o caso de Santi. O ministro Villanova, para não citá-lo, tinha prometido energia nessa comunidade, hoje eles têm energia, por isso é fundamental que os políticos, os governos cumprem com a palavra dada. Nós muitas vezes não conseguimos fazer a 100% e contamos com a compreensão de facto da população, mas quando estamos acima de 70%, como eu penso é o caso do nosso governo, as pessoas acreditam. Isso quer dizer não só o desenvolvimento, mas quer dizer também a coesão social,
a luta contra a exclusão de alguns santomenses, e eu creio que é motivo de satisfação para toda a gente. Por isso, por outras, com essa política, há até gente que não encontra comparações nas execuções do atual executivo. Quero que todos que estão são os inimigos do seu Patrício, que dão mal dele, que graças a Deus ele é o filho da terra, que toda a gente sobrevive minimamente, toda a gente precisa, que dão ele uma mão, que tudo corre bem, graças a Deus para nós. Nós louvamos ao Deus, louvamos ao senhor primeiro-ministro, que ele, pelo menos, está fazendo alguma coisa para nós. Pelo menos. Porque eu, 40 tal anos, depois da independência, até aqui, o único homem que está fazendo alguma coisa é esse nosso governo, esse primeiro-ministro. Está fazendo alguma coisa. Porque eu estou trabalhando na agricultura há 60 tal anos. 68 anos, né? Só na agricultura. Trabalhei em a maior parte das empresas. E hoje, o que eu estou a ver, que o país está a melhorar, é com esse governo. Pelo menos até aqui já vi que está melhorando, está fazendo alguma coisa. E para que a energia elétrica não ficasse apenas nos postes, a IMAI procedeu à instalação de todo o sistema elétrico em casa da população, pelo facto de ser pouco. Mas o pagamento regular da fatura será por conta de cada um. Com a luz elétrica já instalada, a população aproveitou a ocasião para outras reivindicações, que o chefe do executivo disse estar já nos planos. Nós temos muitos problemas, nós não temos água na comunidade, vamos para a água, temos uma roça de Santa Cruz, muito distante, estrada, não temos boa estrada, até carro de ambulância, a doença aqui, a gente liga a ambulância, a pessoa não vem porque não tem boa estrada, mas a gente pega o doente, leva até o aburo, a ambulância pegar meio caminho, é uma dificuldade que nós temos aqui grande. Nós sabemos que há um problema de estrada, não é só o acesso de Santi à cidade da Trindade, mas nós vimos também que toda essa estrada, quer no Cruzeiro, quer em direção a Milagrosa, é uma estrada que precisa ser reabilitada. Nós estamos a discutir onde é que estão as prioridades. Ribamar, São Fenícia também, incluindo Almas, Praia Melão, precisa ser reabilitado. São ações que estão em curso. Faremos uma boa parte ainda, eu espero, até o final de 2017 e o resto estará contemplado em 2018. Antes da inauguração da rede energética Roça Santi, o primeiro-ministro e a delegação que o acompanha visitaram a estação de tratamento de água de Obolongo, que vai abastecer todo o distrito de Mesoche e reforçar o abastecimento de várias localidades de Água Grande. A estação terá uma capacidade de produção de 50 metros cúbicos de água por dia e deverá estar pronta em abril do próximo ano. Quando estiver concluída e o prazo definitivo para a entrega da obra é em abril do próximo ano, esta estação de tratamento de água, denominada Projeto Obolongo e que está situada na zona de Bucambá, na estrada para a Roça Milagrosa, vai ter uma capacidade de produção e distribuição de água suficiente para mais do triplo da atual população do distrito de Mesoche e ainda reforçar o abastecimento em Água Grande. A grandeza e a importância da obra refletem a preocupação e o esforço do Executivo em atender as necessidades da população. Essa estação terá uma capacidade de 500 metros cúbicos, por isso são 500 metros cúbicos por dia, não é? O que poderá satisfazer as necessidades de mais de 100 mil pessoas todos os dias. E sabemos que Mesoche tem menos, evidentemente, que 100 mil pessoas. Por isso são capacidades sedentárias. É uma água potável que irá ter um contributo bastante importante na saúde pública. Nós temos plena consciência das condições de vida e do sacrifício das pessoas que vivem sem água ou com uma água de má qualidade, mas como eu digo, não se constrói Roma num dia, são 3 anos de esforço do governo e os resultados estão à vista. E tal
como a Roma, que não foi construída num dia, a estação de Obolongo foi lançada pelo atual executivo em 2012, tendo sido depois retomada em 2014, já nesta legislatura, depois de 2 anos de inoperância. E mesmo depois de retomada, a infraestrutura já sofreu alguns adiamentos para abertura. Mas agora o prazo parece definitivo. Se tudo correr bem, estará pronto em abril de 2018. Mesoz é o segundo maior distrito do país e, felizmente, iremos resolver um grande problema que afeta todo Mesoz cima até Praia Melão. E iremos também aliviar a carga do sistema de água grande, que hoje tem, enfim, também suportado, sobretudo, a parte sul da capital e a parte sul de Mesoz. O primeiro-ministro enaltece também o facto de todas as estações de abastecimento de água terem sido construídas pelo seu executivo. E também é o facto de serem obras com uma durabilidade e sustentabilidade a pensar no futuro, não esquecendo a estação de Cantagalo, cujas obras devem arrancar ainda este ano. Todos esses sistemas da realização do 16º governo, que seja o sistema de água de Lembá, que seja Ribeira Afonso, que seja Agostinho Neto, agora esse sistema de Milagrosa e o lançamento também do sistema em breve que irá resolver o problema de Santana, mas que irá abranger Algés até Aguaizé, são sistemas para 30 anos, têm uma duração de vida de 30 anos, por isso são problemas que vão estar resolvidos para os próximos 30 anos. A visita não se restringiu apenas às instalações da ETAR. O primeiro-ministro e a delegação que acompanha, nomeadamente o seu staff, o ministro das Infraestruturas, Carlos Villanova, a administração da IMAI, a autarquia e a empresa construtora, a Construmé, deslocaram-se também ao ponto de captação de água, nesta cascata de Milagrosa, com água fartura que dista cerca de 5 km do centro da estação. Os Procuradores-Gerais da República Federal do Brasil estiveram esta tarde com o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada. O encontro serviu para manifestarem o grande desejo de colaborar com São Tomé e Príncipe no domínio da justiça. Os procuradores da República Federativa do Brasil que estão no país no quadro de cooperação com a Procuradoria da República de São Tomé e Príncipe estiveram na tarde desta quarta-feira com o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada. O encontro serviu para os procuradores manifestarem a satisfação que têm em trabalhar com São Tomé e Príncipe. Esse encontro serviu para novamente aproximar as instituições e ressaltar para o primeiro-ministro o quanto é importante para o Ministério Público Federal essa parceria, essa cooperação técnica, essa capacitação e aproximação das duas instituições entre o Ministério Público Federal brasileiro e o Ministério Público de São Tomé. Nós ressaltamos para o primeiro-ministro o nosso interesse na cooperação. Nós não temos dúvidas que São Tomé será um grande parceiro nesse combate à criminalidade hoje, que é uma criminalidade globalizada, que não encontra fronteiras. Então, juntos nós entendemos que a parceria será excelente para ambas as instituições. A Procuradora da República do Brasil assegurou que o seu país está inteiramente disposto a ajudar São Tomé e Príncipe no combate ao crime organizado, e este combate começou com a formação e troca de experiência que já começaram a ter com a Procuradoria da República de São Tomé e Príncipe. O Governo Regional do Príncipe esteve reunido em mais uma sessão ordinária. A difícil condição financeira que o país atravessa tem dificultado a execução de muitas ações do Governo Regional. Três pontos de ordem do dia, nomeadamente a execução orçamental do presente ano económico, preparação do ano letivo 2017-2018, bem como as atividades deste mês de agosto, mês da cultura na Ilha do Príncipe, dominaram este venerando Conselho de Governo Regional, liderado pelo José Cardoso Cassandra. Segundo o porta-voz do Governo Regional, a difícil situação financeira que o país atravessa tem dificultado a execução de muitas ações programadas no presente ano económico 2017, tendo em conta que a previsão das receitas locais está muito abaixo do que se previa.
As transferências do Tesouro também têm oscilado, o que torna mais difícil a situação econômica regional. Assim sendo, o Conselho chamou a atenção dos senhores secretários para a maior contenção das despesas nas suas secretarias e reduzir a 20% dos subsídios a que têm direito nas suas deslocações. O Conselho analisou o orçamento retificativo nacional, que sofreu alguma redução, afetando o orçamento regional, o que obriga o governo regional, de igual modo, a fazer o reajuste do seu orçamento. Relativamente à preparação do novo ano letivo 2017-2018, o Conselho orientou o secretário regional dos Assuntos Sociais a priorizar as salas de aulas em construções e os respectivos apetrechos, evitando deste modo a falta de espaço físico, tendo em conta o número de alunos que se prevê para o próximo ano letivo. No âmbito das atividades programadas para este mês de agosto, mês da cultura na Ilha do Príncipe, o Conselho do Governo Regional analisou o programa das atividades e o respectivo orçamento e concluiu o seguinte: dada a difícil situação financeira em que nos encontramos, a Comissão deve cingir-se mais nas atividades que simbolizam o mês de cultura, de forma a reduzir o valor proposto. Entretanto, o Conselho aprovou um orçamento no valor de 400 milhões de dobras para as atividades programadas. O Governo Regional, em mais uma sessão ordinária do Conselho do Governo, marcado pela difícil condições financeiras que o país atravessa. Veja já a seguir: Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe acolhe palestra sobre a cooperação jurídica internacional. – 24 de agosto é a data para a leitura do acórdão do caso do homicídio da jovem Nicleide Pires dos Santos, ocorrido em outubro do ano passado em Santana. Hoje, durante o julgamento, o réu Fábio Tavares confessou diante do coletivo de juízes que é ele o autor do crime. Foi um crime macabro que chocou particularmente toda a cidade de Santana e o país em geral. O homicídio da jovem Cleide Pires dos Santos a 7 de outubro do ano passado. Esta quarta-feira, Fábio Júnior Tavares, acusado no processo de crime de homicídio qualificado e de furto qualificado, confessou ao tribunal durante o julgamento que é o autor do crime. Fábio diz que depois de ter assaltado uma primeira residência onde retirou 2 armas de fogo, perfumes e uma faca, partiu para a residência onde Cleide se encontrava a trabalhar. Foi ali onde desferiu mais de 40 golpes de facadas em várias regiões do corpo da vítima e só parou quando esta caiu inanimada. Confessou ainda que atuou, ou seja, praticou sozinho o crime. O arguido não justificou as suas motivações e apenas tentou explicar ao coletivo de juízes que supostamente estava enfeitiçado, chegando mesmo a afirmar que tinha demónios na cabeça. Recorde-se que vários dias depois do crime e na sequência das investigações da Polícia de Investigação Criminal, o agora autor confesso do crime foi quem na altura incriminou o jovem Kader Viana como sendo homicida. Incriminação que levou o jovem a passar por várias peripécias, dentre as quais a sua ida ao terreno para a reconstrução do crime que afinal não cometeu e o cumprimento de cerca de 6 meses de prisão preventiva. Facto que lhe leva agora a clamar também pela justiça e o pagamento das respectivas indemnizações. Porque Fábio Júnior Tavares confessou o crime, o representante do Ministério Público pediu a sua exemplar condenação à pena maior, alegando que o mesmo agiu num ato criminoso com frieza de ânimo, crueldade e indiferença pela vida humana. Pediu igualmente a sua condenação pela prática de furto qualificado. Já o seu defensor oficioso, nomeado pela Ordem dos Advogados, pediu ao tribunal que faça justiça. Justiça que os familiares aguardam, apesar de não ser suficiente para superar a perda para sempre da jovem Cleide Pires dos Santos. Eu espero que haja justiça e que o mesmo seja condenado, não obstante que a condenação
não satisfaz. O coletivo de juízes, liderado pela juíza Natasha Matvaz, agendou para 24 deste mês, pelas 15 horas, a leitura da sentença. São Tomé e Príncipe e o Brasil estão a trabalhar para a elaboração do projeto de cooperação técnica para o reforço das capacidades institucionais e técnicas do órgão de controlo. Para efeito, o Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe acolheu hoje uma palestra sobre a cooperação jurídica internacional. Procuradores da República e os demais atores jurídicos são-tomenses são os principais alvos desta palestra promovida no âmbito da cooperação entre o Brasil e São Tomé e Príncipe. Com esta ação, pretendem fornecer às instituições informações para a elaboração do projeto de cooperação técnica para o reforço das capacidades institucionais e técnicas do órgão de controlo. Eu estou confiante de que na jornada de hoje os senhores terão a oportunidade de trocar ideias e experiências que ajudarão justamente a desenhar e a indicar quais são os caminhos que deve tomar a cooperação entre os dois países nesta área judicial. A cooperação jurídica internacional foi o tema em foco nesta palestra. Todavia, o Procurador-Geral da República, Frederico Samba, que presidiu o evento, ciente da experiência do Brasil no que concerne a criminalidade, ressaltou que acredita na mais-valia deste exercício para ajudar o país a lidar com a questão. Os desafios que se colocam em investigação criminal hoje em São Tomé e Príncipe são elevados. Os meios que o Ministério Público São Tomé dispõe são parcos, os meios de obtenção de prova que não permitem que nós possamos atingir um patamar muito melhor em relação à concretização da ação penal, faz com que, de facto, a nível da eficácia da intervenção do Ministério Público esteja aquém da expectativa. Acreditamos que, para além do reforço da capacidade em termos de equipamentos, dos meios mais modernos e tecnológicos em relação à investigação, a capacitação e a troca de experiência é fundamental. A Procuradora Regional da República Federativa do Brasil, Denise Abate, e o Procurador da República, Carlos Silva, foram os oradores desta palestra sobre a cooperação jurídica internacional que aconteceu no Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe. Cerca de 20 palaiês da comunidade pescatória de Pantufo estão a ser capacitadas em matéria de manuseamento, tratamento, transformação, conservação e comercialização do pescado. A ação tem como objetivo sensibilizar as palaiês sobre o manuseamento, tratamento, transformação, conservação e comercialização do pescado. Com esta formação nós pretendemos melhorar a qualidade do pescado e também ensiná-la a fazer novas técnicas de transformação do produto, como salga, fumagem, produtos derivados do pescado. Segundo a formadora, a capacitação destas palaiês vem também no quadro da transferência das palaiês do peixe ao novo mercado em Boboforo. Essa formação também vem no âmbito de, como nós sabemos, estamos a reabilitar um mercado em Boboforo e haverá a transferência das senhoras das palaiês do mercado capital para Boboforo. Então, queremos que o mercado seja um mercado de renome e que os produtos comercializados lá sejam um produto de boa qualidade. Por isso estamos a preparar as senhoras para quando elas forem vender o seu pescado no Boboforo, que seja um pescado de qualidade, que não possa colocar a saúde pública em risco. Estão selecionadas para esta ação de capacitação 5 comunidades pescatórias e o arranque foi dado esta quarta-feira na localidade de Pantufo. O médico anestesista chinês falecido há 27 anos foi homenageado esta quarta-feira pela representação diplomática chinesa em São Tomé e Príncipe. Lu Yong-su faleceu a 19 de julho de 1990, antes do corte das relações diplomáticas entre São Tomé e Príncipe e a República Popular da China.
E após o restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, a Embaixada da China Popular realizou uma cerimônia de homenagem a um antigo membro que teria falecido em missão médica no arquipélago. Aquele médico é um anestesista. Quando morreu aqui, tinha só 37 anos. Isso foi já 27 anos atrás, 1990. E é um dos membros da equipe médica da China de então, antes de que nós cortamos as relações. Mas porque naquela época ainda existem dificuldades de transporte, então a família sacrificou-se de resolver aterrar aqui. Mesmo assim, eles acham que aqui é uma terra de amizade, terra de um povo acolhedor. A cerimônia de homenagem contou com a presença da ministra da Saúde, Maria de Jesus Trovoada, que juntamente com o diplomata chinês Wang Wei depositaram flores na campa do falecido. Esta quarta-feira foi realizada na Embaixada da República Popular da China, em São Tomé e Príncipe, uma recepção de boas-vindas da segunda equipa médica chinesa. No evento, o embaixador chinês aproveitou para despedir-se da primeira equipa que esteve no país durante 6 meses a prestar serviços médicos. Mais informação desta recepção nos próximos serviços informativos da TVS. Confira depois do intervalo saída de Neymar do Barcelona para PSG, que poderá ser a mais cara contratação da história do futebol. Navega mais. Agora com a CST, a tua internet tem o triplo dos megas. Para navegares mais nas redes sociais, ouvires mais músicas e assistires a mais filmes. Adere ao Netphone mensal Lite por apenas 100 mil dobras, agora com 900 megas. Netphone mensal por apenas 200 mil dobras, agora com 3 mil megas. E Netphone mensal mais por apenas 300 mil dobras, agora com 6 mil megas. Liga 19300 para ativares o teu Netphone. CST, sempre juntos. Só tu sabes o que é melhor para os teus e para ti. Prepare-se para receber um velho amigo de volta. Africa's Connection. Africa's Connection vai lançar voos diários, trazendo a Ilha do Príncipe mais perto de São Tomé, a preços convidativos. Para mais informações, contacte 222 69 83 ou e-mail reservations@africas-connection.com. Africa's Connection, a sua agência de viagens. O Ministério da Saúde está a realizar o segundo estudo sobre as contas nacionais de saúde referente aos anos 2014 e 2015, com o objetivo de recolher informações para medir gastos que o país tem com a saúde. Este estudo será realizado junto às clínicas privadas, farmácias estatais e privadas, hospitais, empresas públicas e privadas, incluindo as seguradoras, bancos, ONGs, confissões religiosas, ou seja, todas as instituições que tenham despesas com a saúde e ou prestam serviços
de saúde. Com este estudo, o país poderá alocar melhor a verba nas áreas ou locais com maior carência de saúde, buscar mais financiamento junto aos parceiros de desenvolvimento, conhecer o real fluxo financeiro do sistema de saúde e muito mais. Neste sentido, solicitamos às instituições acima referidas a receber a equipa do Ministério da Saúde a fornecer informações e documentações necessárias para o bom êxito do estudo. Colabore com o Ministério da Saúde. A Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe faz saber aos interessados que se encontram abertas de 1 a 18 de agosto inscrições para provas de acesso ao ensino superior para o ano letivo de 2017-2018 referente aos seguintes cursos: Direito, Ciências Económicas e Empresariais e Relações Internacionais. Aproveite, é a sua oportunidade de se formar. Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe, ao serviço da sociedade. O Colégio Adventista Internacional oferece uma educação integral e de qualidade, propiciando aos seus filhos um preparo acadêmico em conformidade com os princípios cristãos. Desde que foi iniciado em 1875 nos Estados Unidos, o sistema de educação adventista cresceu e se tornou a segunda maior rede de ensino particular do mundo e está presente em 165 países, representada por 7.883 instituições de educação infantil ao ensino superior. As escolas entendem o estudante como um ser humano integral, pleno, holístico. Há 3 anos, iniciamos nossas atividades em São Tomé e Príncipe e agora estamos em pleno processo de expansão para oferecer uma educação de nível internacional ao nosso país. Matricule seu filho em uma das maiores redes de educação do mundo. Venha para o Colégio Adventista, onde seu filho aprende e é feliz. Este mês de julho, estamos esperando você para a nossa escola de férias. Se você é papai ou mamãe, venha. Traga seu filho nessa jornada para a excelência. O que oferecemos também, além do calendário pedagógico nacional, temos cursos de música, inglês, educação física desde o jardim, artes extracurricular, culinária e jardinagem desde o jardim. A pequenina luz eu vou deixar brilhar. Se és santomense ou descendente e gravaste trabalhos discográficos em 2016, inscreve-te nos Prémios da Música de São Tomé e Príncipe. Mais informações em www.stpmawards.com, na página do Facebook STP Music Awards ou pelos telefones 904 4040 e 903 3939. STP Music Awards. O que nos une é a música. Ogwe kose nakamo dege bega pa Balu di musu wadwenki Kunaka poda nigepa. Chegou mais um ciclo de pulverização das casas. O paludismo ainda existe. Paludismo sem antawo, bamuplivi. Abra a porta para que a sua casa seja pulverizada. Na canhafa, olha a boca bem ninguém pulverização, milipoto de nepinelente. O produto aplicado nas paredes mata os mosquitos que transmitem o paludismo. A sua colaboração é muito importante no combate ao paludismo. Vamos todos contribuir para a eliminação desta doença. Colabora na eliminação do paludismo, pulverizando a sua casa. Na canhafa, milipota ninguém pulverização, milipota pinelente lá, pinem acabar com o mosquito, para paludismo tem pouca.
Kema ukubili bala bawa kole Kudumu ala bega, ola bega kate kwa tumeji Ekatoma mijando. Planeamento familiar. O planeamento familiar. O que significa? Ter apenas o número de filhos que se quer e no momento que se quer e prevenir-se de uma gravidez indesejada. Se és homem, mulher, jovem ou casal que queira dar tempo para ter filhos, faça o planeamento familiar. É gratuito. Existem métodos de planeamento familiar disponíveis nos centros de saúde, tais como preservativos, sendo masculino e feminino, comprimidos em pílula, DIU, dispositivo intrauterino, injeção depo-viral, implante, jadela e calendário. Deve dirigir-se aos centros e postos de saúde para obter informações sobre todos os métodos e conhecer as vantagens de fazer o planeamento familiar. Fazendo o planeamento familiar, podemos desfrutar de um melhor bem-estar. Ideias que eu não sei o que fazer. UCAI, Instituto Universitário de Contabilidade, Administração e Informática. 23 anos ao serviço da educação universitária, com experiência comprovada e 3 áreas de especialização: construção civil, economia e gestão petrolífera, telecomunicações e informática. UCAI, licenciaturas em Direito, Gestão Bancária, Financeira e Seguradora, Informática e Gestão de Empresas, Contabilidade, Fiscalidade e Auditoria, Assessoria de Direção, Engenharia Agronómica, Turismo, Engenharia do Ambiente e muito mais. UCAI tem igualmente vários cursos médios profissionais com equivalência ao 12º ano, como Administração Pública, Gestão de Empresas, Contabilidade Informatizada, Eletrónica, Floresta e Meio Ambiente, Agricultura, Pesca, Pecuária e muitas outras formações. Para o ano letivo 2017-2018, UCAI está à sua espera, com 14 salas de aula disponíveis, biblioteca moderna, laboratório de construção civil e tudo que você precisa para a sua formação. Para o ingresso ao ensino superior, as provas da primeira época estão agendadas para o dia 17 de agosto, das 9 às 17 horas, e para a segunda época, 12 de setembro, das 9 às 17 horas. UCAI, o seu futuro começa aqui. Imagem de Sumol vai entrar na tua vida. Sumol, estás a sentir? Demônio? Eia! Que vai pegar uma mujão? Sana ikuesta da kagwadi nesungere komove, neskabi ku bloco da mu. Una 10 meses pagine com uma parceria com o bicho, miolé, noite baflamar, som capô fete. Em nome de parceria, essa é Ecomach. Que quoi? Qual que é Ecomach? Ecomach é? Som cabala lucumi, nem escritório de Ecomóvel, nem caponta bom tudo quase caça. E a 10 meses, bloco Michigaza, Guanambabuque. Caramba, hein? Guaço, a mim tem, acabar com o bloco. Ecomóvel, Cubistipi, Ecomach, Guaço, anda pligou. Ecomais, uma parceria da Ecomóvel e do BISTEP. Para mais informações, contacte o escritório da Ecomóvel em Lucumim, ou os balcões do BISTEP, ou ainda pelo telefone 2221 671.
Bem-vindos à segunda parte do telejornal. Os Estados Unidos da América não procuram derrubar o regime da Coreia do Norte e, em determinado momento, gostariam de dialogar com Pyongyang, mas apenas segundo o entendimento que nunca poderá ser uma potência nuclear. Depois do senador republicano Lindsey Graham afirmar que o presidente dos Estados Unidos lhe disse que estava disposto a uma guerra com a Coreia do Norte, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, foi questionada durante uma conferência de imprensa sobre a posição de Donald Trump em relação à Coreia do Norte. O presidente, obviamente, tem sido muito sincero sobre como se sente quanto à Coreia do Norte. Estamos a acompanhar e mantemos todas as opções sobre a mesa. Tal como já dissemos várias vezes, não vamos divulgar o que vamos fazer até que isso aconteça. Apesar de todas as opções de Donald Trump incluírem as militares, a necessidade de uma solução diplomática é enfatizada pelo poder de retaliação da Coreia do Norte sobre a Coreia do Sul, o Japão e as tropas norte-americanas que se encontram na região. França e Itália ainda não encontraram uma solução para a contenda relativa ao estaleiro de STX em Saint-Nazaire. François Hollande fez um negócio, mas Emmanuel Macron considerou que ia contra os interesses do país e nacionalizou temporariamente o estaleiro. Nós decidimos esperar até 27 de setembro, à Cimeira com França, na qual o primeiro-ministro e o presidente participarão. Teremos tempo para superar as diferenças. O grupo italiano tinha concordado em pagar 79,5 milhões de euros por 66,6% das ações da STX, controladas pela sul-coreana com o mesmo nome, que faliu. O Tribunal de Seul está a vender a empresa francesa em parcelas. 2/3 acabaram nas mãos de italianos. O chefe de Estado francês quer rediscutir os termos da compra. O governo francês queria uma gestão de 50%, mas os italianos não parecem dispostos a negociar. Neymar já é jogador do PSG. O jogador brasileiro deixou o Barcelona, tornando-se na mais cara contratação da história do futebol. O avançado tem contrato com o clube catalão até 2021, mas o PSG está disposto a pagar uma cláusula de rescisão de 222 milhões de euros, o que pode fazer desta a venda mais cara da história do futebol. Números que superam e muito os da compra do francês Paul Pogba pelo Manchester United, que pagou a Juventus em 2016 127 milhões de euros. A FIFA chegou a investigar a transferência recorde. O Real Madrid tentou ocultar o preço da transferência de Gareth Bale do Tottenham, mas esta custou quase 101 milhões de euros. Superou a saída de Cristiano Ronaldo para o Real Madrid no verão de 2009, que rendeu a Manchester United 94 milhões de euros. Da lista de aquisições históricas consta também o nome do argentino Gonzalo Higuaín. No verão passado, a Juventus pagou 90 milhões de euros ao Nápoles. Usain Bolt, o homem relâmpago, já está em Londres em contagem decrescente para o arranque dos mundiais de atletismo a 4 de agosto e para o início da despedida das pistas. O velocista jamaicano participará na prova dos 100 metros e na estafeta de 4 por 100 metros. Estou pronto, sempre preparado. Entusiasmo-me sempre que chego a um campeonato. Por fim, cheguei aqui e tenho essa sensação. Estou muito entusiasmado e ansioso. Por alguma razão, outra vez, volto a ser o rival mais fácil. Durante uma conferência de imprensa, Bolt, o maior nome de sempre da velocidade em pista, mostrou-se motivado a fazer história. Nenhum atleta desejará vezes algumas que lhe tirem o recorde do mundo. Não quero que isso aconteça. Quero poder dizer aos meus filhos, quando tiverem 15 ou 20 anos, que continuo a ser o melhor. Por isso, espero que não me tirem o recorde.
Esta será a derradeira competição para o velocista que, como sempre, é o rival a bater. Usain Bolt confessou que fez tudo o que queria no atletismo. Quem sabe se poderá dar cartas da outra paixão, o futebol. Bolt já disse, em tom de brincadeira, estar à espera de ser chamado pelo Manchester United de José Mourinho. Ao final, para si em especial, boa noite.